Gostaria de pedir a vocês para nos colocarmos de pé, por favor. A partir desse momento nós vamos nos concentrar em nosso culto, vamos adorar o Senhor. Quem veio louvar e adorar o Senhor nessa noite, levanta a mão assim. Deus os abençoe. Nós vamos orar, irmãos. Estamos entrando agora na presença do Senhor. Vamos exaltar o nome dele, porque é por causa dele que nós estamos aqui, para adorar o seu santo e grande nome, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que vocês orassem junto comigo, que vocês levantassem mesmo a voz, né? Apesar de estar com as máscaras, mas levanta aí a sua voz e comece a orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, querido e eterno Pai, nesta noite, ó Deus, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui para louvar, Senhor, para te adorar, engrandecer o teu nome, ó Deus. Deus, hoje nós queremos, Pai, sentir a tua presença, Senhor, que o teu Espírito Santo venha tomar aqui o primeiro lugar, que seja dirigido por ti, que o Espírito Santo venha, Senhor, encher esse lugar, Senhor, com a tua presença. Nós queremos, ó Deus, adorar o teu nome, render graças a ti. Senhor, estamos aqui, ó Deus, por causa da tua palavra. Senhor, nós queremos sair daqui cheios, Senhor Pai. Queremos ouvir a tua voz, queremos entregar, Senhor, os nossos pedidos de oração. Deus, nós te adoramos, nós viemos te louvar. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos dirigindo, Senhor, a tua palavra. E que tudo, Senhor, seja para a honra e a glória do teu nome, Pai. Porque aqui está o povo que te adora, aqui está um pouco da tua igreja. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este dia, pelas pessoas que vieram, que chegaram até aqui, que muitas sentiram dificuldades de estar aqui nessa noite, mas conseguiram chegar, Senhor, porque algo, Senhor, tem para falar conosco nessa noite, e nós queremos ouvir a tua voz. Deus amado, eu te agradeço, Pai. Eu oro por esta comunidade, Senhor, de Massaranduba. Eu oro pelos irmãos Senhor, desta igreja, Senhor. Nós queremos te apresentar, Senhor, se tem alguém enfermo, se tem alguém sentindo uma perturbação maligna, que seja repreendido no nome de Jesus. E que todo medo e que toda insatisfação seja destruída, seja, Senhor, aniquilada, Senhor, porque nós estamos aqui, nós queremos te adorar, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém, amém. O Ministério de Louvor vai nos levar à presença do Senhor agora com o louvor, em nome de Jesus, e depois nós estaremos dando continuidade. Amém. A palavra de nosso Deus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Todo aquele que nele crer será salvo. Nós estamos aqui porque um dia alguém fez esse ide e levou a mensagem do evangelho a cada um de nós. Estamos aqui nesse culto de missões com os missionários da Jocum. Vocês já viram as carinhas diferentes. E que possamos juntos a eles adorarmos ao nosso Deus, cumprirmos o ide. O ide no dia a dia, o ide em nossa casa, em nosso trabalho, que possamos realmente sermos missionários no reino de Deus. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Dê o seu melhor para Ele. Entregue a sua oferta de louvor e de adoração diante do Pai. O estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério, nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho de arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vida às nações, profetizando vida às nações.
dia chegou, o Espírito se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não prendem o seu ministério, nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho de arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vida às nações, profetizando vida às nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vida às nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vida às nações, profetizando vida às nações. Senhor, Tu és a nossa vida, morrestes para nos dar uma nova vida, Pai. Nós Te louvamos por tudo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Você que veio nesta noite aqui para adorar o Senhor, aproveite esta oportunidade, né? Que o Senhor lhe deu de estar aqui, que muitos não têm mais esta oportunidade e outros querem e não podem. Então aproveite e adore ao Senhor. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entregue pra seguir teus passos, a ti me rendo.
nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Vosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vem brilhar em mim. Se vem, Senhor, vem brilhar. Brilha em cada um de nós. Vem brilhar, Senhor. Vem brilhar. Vem brilhar em mim. Que a luz do Evangelho de Jesus continue a brilhar sobre cada um de nós. Que possamos a cada dia sermos como criança, pois Jesus certa vez chamou a criança e disse: aquele que não recebeu o meu reino em forma de criança, jamais pertencerá ao reino dele. Que possamos ser como criança. Quero ser como criança, te adorar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente, deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu acaso, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor.
pelo Deus que tu és. Que possamos voltar à nossa inocência. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor, abraça-me com teus braços de amor. Aleluia. amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Podem sentar. Eu quero, por favor, Raquel. Por favor, Raquel. Amém. Hoje, culto de missões, eu quero estar apresentando aqui algumas pessoas que estão conosco, né? Ó, ali de Macaíba veio aqui o pastor José Augusto, né? Que a maioria dos irmãos já conhece. Levanta só a mão assim, pastor José Augusto. A sua esposa, a pastora Fátima, né? É o meu sogro e a minha sogra. Sejam bem-vindos. Também está conosco pela segunda vez, né, Andrelina? Os diáconos Andrelina e Mickey. Levanta assim a mão, juntamente com seus filhos, Levi e Laís. Amém? Sejam bem-vindos. Também está conosco os irmãos da Decanã. Os irmãos da Decanã lá em Serrinha, comunidade de Serrinha. Levanta a mão aí, os irmãos de lá. O pessoal está conosco, sejam bem-vindos, tá bom? Também tem algumas pessoas que nos visitam aqui de Massaranduba, né, que já estão vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar Gabi, quero que vocês apresentassem, e Esté, para fazer a apresentação da nossa família de missionários, nossa família, viu? Elas são as líderes, né? Eu gostaria que elas chamassem aqui à frente as pessoas a equipe de vocês, tá bom? Apresentasse um por um, nomes, para que a igreja possa conhecer também. Eu sou a Gabriele, eu tenho 20 anos, sou baiana e sou uma das líderes dessa equipe maravilhosa. Eu amo vocês nesse tempo. Paz do Senhor, boa noite.
Meu nome é Esther, eu sou de Salvador, Bahia também. E estou liderando junto com a Gabi essa equipe, que somos da Jocum Monte das Águias, lá em Curitiba, Almirante Tamandaré. E é uma honra estar com vocês aqui nesse tempo. Paz do Senhor, eu sou Heloísa, sou curitibana, tenho 18 anos e sou uma das alunas. É uma honra estar aqui com vocês, conhecendo vocês. Eu estou muito feliz por isso. Pai do Senhor, eu sou Natália, moro em Fortaleza, né? Não vou dizer a idade, porque já é demais. Compromete também. E sou uma das alunas. Eu também sou Esther. Eu sou Esther Francine, de Salvador, Bahia. Eu tenho 19 anos e eu estou muito feliz de poder passar esse tempo com vocês. Paz do Senhor, igreja. Eu me chamo Tainã, eu sou de Jiquié, Bahia. E estamos felizes mesmo de estar aqui com vocês, passando esse tempo com vocês. Paz do Senhor, igreja. Meu nome é Yasmin, eu tenho 17 anos e eu sou do Maranhão. E é uma honra estar com vocês. Boa noite. Eu sou Karine, eu tenho 25 anos e sou do Rio de Janeiro. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Meu nome é Pedro Henrique, tenho 26 anos, também sou do Rio de Janeiro e é um prazer, é uma honra estar com vocês e estar conhecendo vocês. Amém. Irmãos, esta equipe de 9 pessoas, né, eles vão estar conosco aqui durante toda a semana e eles já chegaram hoje e já estão hospedados aqui no templo, né? Nós estamos recebendo eles e os irmãos depois dêem uma olhadinha em alguns avisos que nós colocamos aí no grupo da igreja em relação ao que nós estamos precisando, tá bom? Qualquer dúvida, depois pergunta a mim ou a minha esposa, a pastora Adna, ou as irmãs aí da equipe, Bruna e Arthur, tá bom? Irmãos, vamos, depois de apresentado, eu quero ler com vocês um texto da palavra do Senhor que está em 2 Timóteo capítulo 4, os versículos 1 ao 5. Quem quiser acompanhar aqui, diz assim a palavra do Senhor: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, mesmos segundo os seus próprios desejos. Versículo 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quem está disposto a cumprir o seu ministério? A igreja foi chamada para fazer missões. A igreja foi chamada para pregar o evangelho. Nós temos que estar anunciando a palavra de Deus. Também ele nos ensina, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, está ensinando também a suportar. Temos que ter uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra de Deus, para que nós possamos entender, ter base, conseguir suportar as aflições, os sofrimentos e as adversidades que nós enfrentamos todos os dias. Então nós temos, irmãos, que estar preparados para pregar. Não há tempo adequado para se pregar o evangelho. Todo tempo é tempo de se pregar a palavra de Deus. Amém? Que os irmãos possam meditar nesta palavra. Eu quero convidar o Pedro, por favor, Pedro Henrique. Ele estará aqui ministrando uma palavra de oferta.
E eu peço à igreja que continue orando para que Deus nos mostre, né, tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, as conquistas, o nosso templo, né, que nós queremos aumentar, nós queremos alargar as tendas para poder alcançar mais pessoas. Então Pedro vai estar dando aqui uma palavra de oferta, depois nós estaremos ofertando e dizimando para a manutenção da casa do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Boa noite mais uma vez. É um privilégio estar com vocês, é uma honra estar aqui ministrando a palavra do Senhor sobre ofertas. É um culto direcionado a missões. E eu quero dizer para vocês que missionário não é nada mais do que um mendigo contando para outro onde encontrou o pão. Ser missionário, estar em missões, é ter mão para quem não tem mão, é ser abrigo para quem não tem abrigo, ser boca para quem não tem boca. Ser missionário é levar água viva para quem tem sede, é levar uma esperança para o perdido, é levar amor, é viver em graça e é viver para Cristo. E ser missionário é um refresco para quem precisa ser refrescado. E eu quero dizer para os irmãos, falar um pouco sobre isso, sobre oferta para os irmãos, é que aquele quem dá com alegria, Deus abençoa. Aquele quem tem um coração alegre e abençoar, o Senhor também se alegra em abençoar essa pessoa. Nesse momento eu quero falar isso com os irmãos, para convidar os irmãos a ser boca para quem não tem boca, a ser um braço e uma mão para quem não tem, a ser uma sombra para quem precisa ficar debaixo de uma sombra. A figueira era plantada no meio da vinha, a fim disso, ao meio-dia, quando o trabalhador está muito cansado, está com fome, está com sede, ele possa ir no meio da vinha lá do pasto e se refrescar na sombra, comer uma fruta, levar o seu gado, o seu animal para lá, para o seu animal repousar e descansar. E eu quero convidar os irmãos nesse momento a ser assim, ser boca para quem não tem boca, ser boca de Deus para quem precisa ouvir de Deus, ser portador da graça de Deus para isso. E vocês podem fazer isso ofertando. Esse é o momento de ofertar e eu convido os irmãos para isso. Amém? Vou estar orando, tá, irmãos? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade de estar aqui. Deus, eu te agradeço porque o Senhor nos dá o privilégio de conhecer mais a nossa família no Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, estamos conhecendo os teus filhos, os nossos irmãos. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser essa voz, a tua voz, Senhor, para quem precisa ouvir, para quem precisa ser acalmado, Senhor. Deus, no nome de Jesus, que essas ofertas, Senhor, seja para resgatar vidas, seja para salvar vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus, nos abençoa. Amém. Amém. Quero convidar a Adna para louvar o Senhor. Graça e paz, irmãos. Que possamos ser flechas na mão do Senhor Jesus. Que possamos ser ousados e ousados. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que, oh Deus, ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Você pode dizer a Ele: usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Diga a Ele: quebranta, quebranta o meu coração. Transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra. É Deus, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-nos, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado, Senhor Jesus. Oh Deus, ora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor.
lá na frente o ministério que Deus já está lhe entregando desde já. E isso todo pai, toda mãe pode observar nos seus próprios filhos. É só confiar no Senhor. E eu pensei, né, eu orei ao Senhor, disse, Senhor, o que eu posso dizer para aquelas mães que estarão lá, sentadas naquelas cadeiras, né, que elas esperam ouvir. E eu fui orar ao Senhor e o Senhor me deu alguns textos. E o que o Senhor me deu foi em 1 Samuel, capítulo 15. Quem puder acompanhar. 1 Samuel. Quando a gente fica nervosa é até difícil achar o texto, né? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E 23. Na verdade, nós passamos a vida, né, nós filhos, passamos a vida ouvindo algumas pérolas que a nossa mãe praticamente todos os dias solta para a gente. São aquelas frases que a mãe costuma dizer repetidamente. E uma com certeza, talvez alguém aqui já tenha ouvido. Se você ouviu, eu queria que você levantasse assim a mão. Quando você era criança ou adolescente. Eu vou contar até 3, hein? Gente. 1, 2, lá vou eu. Não é desse jeito? Isso, irmã, é uma pérola. É um presente. A nossa mãe, naquele momento, ela estava querendo nos ensinar um princípio bíblico. A nossa mãe, a sua mãe, é um instrumento de Deus, usado por Deus, para forjar em você um caráter de Cristo. Fazer de você uma pessoa melhor. E quando sua mãe dizia isso, ela queria lhe ensinar um princípio. O princípio da obediência imediata. É porque ela quer que você cumpra naquele instante. Às vezes a gente fica, mãe, eu vou já, né? A gente fica, mãe, peraí, mãe. Mas é já. É rápido. E em 1 Samuel, o que diz Samuel com isso, né? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Olha aí, crianças. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a desobediência é como o pecado de feitiçaria. Olha, irmão, isso chega a chocar a gente. Né? E o povo fiel é como iniquidade e idolatria. Aqui falava a respeito de Saul. Eu não vou falar sobre Saul. Mas só para a gente entender. Saul tinha desobedecido a ordenança de Deus. Mas Saul tinha ido sacrificar ao Senhor. E é por isso que o Senhor o repreende. Então, fica a lição para a gente. Não adianta você louvar bonito. Não adianta você ler a Bíblia todos os dias. Não adianta você comprar presentes bonitos para a sua mãe se você não a obedece. Se você não tem o princípio da obediência na sua vida. Não adianta o sacrifício, se sacrificar, dividir um presente caro em 12 vezes no cartão de crédito, pedir dinheiro emprestado a um amigo, se você não tem a obediência aos seus pais. Porque o que o pai mais quer, meu cunhado, você prefere um presente ou você prefere a obediência de seus filhos? A obediência. Isso é para todos. Né? Não adianta cheiro. Tem filho que quer conquistar o filho. Tem filho que quer conquistar os pais. A mãe com um sorrisinho, né? Com cheirinhos, abraços. Mas o que o pai quer, o que torna uma mãe feliz é a obediência. E essa obediência, irmãos, a gente vai... A mãe, quando fala isso, ela está ensinando um princípio que a gente leva para a vida toda. Porque quem não obedece mãe, não obedece ninguém. Quem não respeita a mãe, não obedece autoridade nenhuma, em canto e lugar algum. Por isso que é tão importante, quando sua mãe disser algo, obedeça imediatamente. Porque a obediência, ela requer renúncia. Sempre para você obedecer, você vai ter que abrir mão de alguma coisa.
E a obediência, às vezes, exige o sacrifício, exige a renúncia. Então, obedeça, porque quando a gente é obediente lá atrás, aí a gente tem facilidade, irmão, em obedecer os nossos pastores. Né? A gente não tem o espírito de rebelião dentro da gente. Mesmo quando a gente não concorda, mas a gente obedece. Porque a gente aprendeu lá atrás, né, a obedecer. Também tem outra coisa importante nisso. Será, mães, que Deus também não está contando até 3 para você? Será que alguém está fazendo aqui alguma coisa que Deus está dizendo? Ei, eu vou contar até 3 para você. Porque eu já estou lhe avisando que não faça isso, que não diga isso. E você está fazendo. 1 Coríntios 15 e 33. 1 Coríntios 15 e 33. Diz assim: não vos enganeis. As mais companhias, na versão atualizada King James, as mais companhias corrompem os bons costumes. Às vezes a sua mãe diz assim: filha, olha, não ande com fulano, né? Olha, fulano não lhe faz bem, essa amizade não lhe traz nenhum benefício. E essa palavra ela é para as mães, né, que ainda têm seus filhos, e para os filhos que têm das suas mães. E é para nós cristãos também, porque quantas vezes o Senhor está dizendo para a gente: olha, filho meu, não veja tal coisa, não assista tal coisa, porque lá em Salmos também diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. E o Senhor está contando até 3 para você. Dando chance de haver um arrependimento, dando chance de haver uma mudança de postura, esperando que você obedeça, já que você não obedeceu imediatamente. Mas o Senhor não desiste de você. Assim como a mãe não desiste do seu filho, Deus também não desiste de você. Deus quer lhe ver um filho obediente. Porque é muito fácil, nós que somos mãe, querer ensinar obediência, quando a gente não é obediente a Deus. E os filhos veem, viu? Os filhos crentes, eles sabem quando a gente está obedecendo ou não a palavra do Senhor. Eles reconhecem isso. E tem outro ditadozinho bem interessante, que diz assim: mas você não é todo mundo, né? Você pede para sair, você diz: mãe, eu queria aquele tênis, mãe, eu queria aquele celular, ou mãe, aquele óculos é o top, é sempre na escola, todo mundo tem, manhã. Pai, não sei. Aí o pai olha, a mãe olha e diz assim: mas você não é todo mundo. E eu quero dizer para você que nesta noite, você não é todo mundo. Você não é qualquer um. Porque Jesus Cristo, Ele te deu valor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho por amor a você. Então você não é todo mundo. Por isso que nós cristãos, nós andamos contra a cultura. O mundo diz: isso é bom, isso presta. O crente diz: isso não é bom, isso não edifica, isso não transforma, isso é prisão, isso é cadeia, isso é pecado. Que palavra para o Dia das Mães, né? É para nós que somos mães. Porque se a gente quer que os nossos filhos sejam fiéis ao Senhor, sejamos nós primeiro. Sejamos o exemplo, sejamos a luz, como foi louvado aqui. Um dos hinos falava sobre isso. Que a luz do Senhor resplandeça sobre a nossa vida. Que os nossos filhos enxerguem em nós verdadeiros cristãos, servos, submissos à vontade de Deus. Então você tem valor. Quando a mãe diz assim: não para você, você não é todo mundo, é porque ele está dizendo: olha, filho, você tem um valor, você não é todo mundo, você não é igual a todo mundo, você não tem que se parecer com todo mundo, você não tem que ser igual a todo mundo. Muitas vezes o adolescente, o jovem, ele quer se enquadrar ali num grupinho, então ele quer ser igual, ele quer se amoldar. Mas nós somos a imagem e a semelhança de Cristo, não do mundo. E eu ainda poderia, irmãos, dizer ainda assim: tudo eu nessa casa. Talvez alguém diga: tudo eu nessa casa, se eu não fizer, ninguém faz. Eita, alguém ouviu isso aí?
Você não é dono do mundo. Você não é dono do mundo, você parece um rei na barriga, ainda tem essa, né? Lá em casa a gente conversa, viu? Isso é forte. Na volta a gente compra, né? Na volta a gente compra. Mas eu vou encerrar. E eu quero só dizer aqui, uma experiência minha. Eu nunca disse tudo eu nessa casa, mas eu dizia muito assim. Essas meninas só têm mãe. Elas só têm mãe. Porque, assim, geralmente quem arruma é a mãe, quem põe para dormir é a mãe. Eu não sei na casa de você, mas lá em casa é assim. E assim é difícil de mudar, não tem como, gente, não tem jeito. Então, assim, é a mãe que põe para dormir, a mãe que dá comida, a mãe que dá banho, a mãe que faz... Aí eu dizia assim, essas meninas só têm mãe. Eu só tinha as duas ainda, não tinha a terceira. E uma noite eu estava dormindo. E eu acordei assim, de repente. E era como que uma TV, uma imagem assim na minha mente. E eu vi, eu me enxergava dizendo isso com tanta maldade, com tanta raiva, com tanto rancor, mágoa. Eu dizia, Jesus, tem misericórdia. Não, essa não sou eu, não. E eu voltei a dormir, orei ao Senhor, pedi perdão e eu não sentia paz. E no dia seguinte, a gente acordou cedo, a gente foi a Natal e eu contei para o meu esposo o que tinha acontecido, que não foi sonho. Eu acordei e me via naquela situação, via eu dizendo essas palavras para ele. E ele, não, filho. Eu digo, meu filho, me perdoa. Ele dizia, não, menina, deixe disso, nada a ver. E eu não sentia paz. Até que eu entendi que não era ele que eu feria com essas palavras, mas era o Espírito Santo de Deus que habitava nele. E a transferência de negatividade, de coisa ruim que eu jogava para as minhas filhas sem perceber. Porque quando eu dizia que elas só tinham mãe, era como se eu tirasse a paternidade, o direito de pai deles sobre elas. E elas, é como se elas só vissem a mim, dissessem, não, eu realmente só tenho mãe, meu pai não faz nada por mim. E isso não era verdade. E eu estava jogando algo meu para elas. Então, quero chamar também a nossa atenção, nós que somos mães. Não venhamos jogar palavras negativas, palavras duras, né? Até mesmo aquilo que nos fere, que nos machuca, mas jogar como se fosse a responsabilidade dos nossos filhos, como se eles merecessem aquilo. E eu pedi perdão ao meu esposo e nunca mais disse isso. Mesmo sabendo que muitas vezes a gente está sobrecarregada, mas eu ainda assim não digo, porque eu não posso transferir para elas algo que é meu. E ali eu aprendi que a gente não pode entristecer o Espírito Santo de Deus, a gente diz isso tantas vezes, mas a gente não se percebe que muitas vezes quem você está ferindo está magoando também quem habita nele. Né? Então, assim, mãe, se policie. Não gritem seus filhos. Seu filho às vezes chega perto de você e você dá um grito. Aquilo dói nele, mesmo que naquele momento ele não se importe, mas um dia ele vai lembrar. Ele vai dizer, eu não podia chegar perto da minha mãe que eu recebi um grito. Nunca recebi carinho da minha mãe. Não eu. O exemplo que eu estou dando. Então, hoje, irmãos, nessa correria, nesse tempo de pandemia, de tanta coisa, de escolas fechadas, tanta tristeza, às vezes, dentro de casa, e o filho quer somente o seu abraço. E o filho quer enxergar em vocês a doçura de ser mãe. Tantas choram, buscando a presença de Deus. Uma colega minha, o ano passado, ligou para mim e disse, irmã Eliane, eu peço oração que eu estou tentando engravidar e não estou conseguindo. E a gente começou a orar, irmão, a oração foi para o lugar errado. Engravidou eu, engravidou Neto, engravidou outra irmã ali. As irmãs que estavam orando para as outras engravidar, foi que engravidou. Eu me lembrei da oração de Jó, né? Que Jó, o seu quadro foi mudado quando orava por seus inimigos. Então, irmãos, eu encerro aqui. E quero desejar, né, que o Dia das Mães é todos os dias. Mas desejar principalmente que essa palavra entre no seu coração. E que você se lembre da doçura de ser mãe. Que você olhe para o seu filho com amor. Que você o eduque com amor. Né, que seja paciente com seu filho, assim como Jesus é com você. Porque muitas vezes a gente quer a misericórdia de Deus, mas não quer ter do nosso filho. Né? Quer ser muito exigente, quer exigir demais. Então, que tenhamos a bondade de Deus em nosso coração e que o nosso cálice de mãe transborde de graça, né?
da graça, da doçura da mulher, de ser mãe. Que Deus abençoe vocês. Né? Feliz Dia das Mães, que é todos os dias. E a minha mãe está ali, né? E a minha avó também está ali, que foram mulheres muito importantes na nossa vida, na condução, na caminhada com Cristo. Então, que vocês, que nós, eu, sejamos também assim. E que Deus abençoe a vocês. Amém. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Amém. Deus abençoe a todas as mães. E eu quero convidar aqui o pastor José Augusto. Ele vai louvar o Senhor. Depois deste louvor, nós estaremos ouvindo a ministração da palavra do Senhor com Esther. Né, Esther? Amém? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Uma vez eu fiz uma pergunta para minha neta Isabelle, essa que está aqui, essa que são duas netinhas, dois presentes. E a Isabelle tinha terminado o primeiro grau, e eu disse: Isabelle, o que você quer ser? A minha intenção era uma faculdade, né? Ela disse: missionária. Eu digo: irmão, foi uma tapa na minha cara. Porque ela herdou da avó, que a mãe do James, que é falecida. Eu creio que é isso, né? E a família toda é envolvida, graças a Deus por isso. Eliane disse uma coisa, bem rapidinho já, Emerson. Eliane disse uma coisa bem verdade. Agora tem casa que o pai é mãe e mãe é pai, viu? Viu? Nunca tire a autoridade do seu marido, nem o marido da esposa. Uma das coisas que eu aprendi, pegando o gancho da Eliane, eu gosto muito de ver a Eliane falar, pregar, a verdade é essa. Que eu combinei uma coisa com minha esposa, quando meus filhos nasceram e foram crescendo. Eu disse: olha, na hora que eu estiver agindo, você não se meta. Nem quando você estiver reclamando, eu não vou me meter. Porque tem mãe que tira a autoridade do pai, que, pelo amor de Deus. E tem pai que diz assim: não, é você, que é a mãe que se vire. Você é pai. Não deixa a mãe sozinha não, viu? Que o menino, ó, se escancha. Eu fui menino, não sei o que é isso, viu? Mas vamos louvar o Senhor. Joaquim, dó menor aí, Joaquim. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, se eu falar, me ajuda. Ele voltará. É das antigas, não é? Mas é novo. Um dia, se é promessa, e bastará. Um dia, um dia, um dia eu vou subir ao céu.
torrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu orei de asas, não precisarei. Foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. Só a igreja. A força atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, de face a face eu verei. Amém? Só uma ressalva, pastor James. Eu tive Covid, eu e minha esposa passamos por essa situação. E algumas semanas atrás eu estava incomodado com o problema da minha garganta. Eu disse, Jesus, o que eu fazer não vou fazer mais não, é? Alcançar a outra nota que eu gostei. Né? Mas da semana passada para cá, depois que eu pedi ao Senhor, resolveu sacar os irmãos. Eu estou testando para ver se dá certo. E Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a diaconisa Williane, ela vai estar orando aqui pela Esther. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Também é um motivo de muita alegria receber vocês missionários aqui. É um prazer, uma honra, um privilégio, né? Vamos orar pela irmã. Peço que a igreja nos ajude. Pai Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, Pai. Nesse momento, apresentando a Tua filha. Eu sei, Senhor, que Tu já deste a palavra a ela para transmitir para a Tua igreja, Pai. Que nós estamos atentos, Senhor, a ouvir a Tua voz. Ela deixou sua casa, sua parentela, para estar aqui, Senhor. Deixou seu conforto para pregar o ID. Então, Pai, eu sei, Pai, que Tu já entregaste a Tua filha. Abençoa e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi? Paz do Senhor. Eu queria pedir que vocês abrissem Mateus 28, 18 e 20.
diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A primeira coisa que eu gostaria de falar é algo que sempre foi muito chocante para mim, desde que eu comecei a entender o chamado de missionário. É que a mesma Bíblia que eu tenho é a mesma Bíblia que todo mundo aqui tem. Então, eu creio que essas palavras ditas por Jesus não foram para mim, nem só para os missionários da Jocum, nem para uma organização específica, foi para toda a igreja. Pode ter direcionamentos diferentes, porque o corpo tem partes diferentes. Tem pastores, evangelistas, e isso é importante. Um exemplo, a gente foi agora na cidade aqui perto, Açu, a gente estava perto de Açu, a gente fez um trabalho lá, e a gente veio para cá, mas precisou de pastores lá para continuar dando continuidade ao que a gente fez. Então, isso é importante, a união do corpo de Cristo, mas é importante entender que todos nós somos, que não é algo específico para uma pessoa, porque Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. Então, ele falou para toda a igreja aí. Uma coisa que diz em Gênesis 12, do 1 ao 4, é quando Deus pede para Abraão sair de sua casa, largar toda a sua parentela e ir para uma terra que ele nem conhecia. E nisso a gente pode ver a confiança de Abraão, a confiança dele na voz de Deus, porque ele saiu sem saber para onde ele ia. E, gente, é difícil. É difícil você sair de casa. Quando você sai de casa, você deixa a sua cama, você deixa a sua mãe, você deixa seu pai, você deixa tudo. Todos os seus sonhos, os planos que você achava que tinha, Deus te mostra que não é isso. E essa passagem de Abraão me chama muita atenção sobre como ele confiou em Deus. Sobre como ele confiou em Deus, de largar tudo isso. E ele foi. Ele não disse: oh meu Deus, mas eu vou esquecer isso, mas eu tenho faculdade para fazer. Não. Ele entendeu a voz de Deus e foi. E é muito engraçado, porque muitas vezes a gente escuta a Deus e a gente prefere não ouvir. A gente fala muito: meu Deus, fala comigo. E quando ele fala, a gente não quer ouvir, porque não é o que gostaríamos de ouvir. E por muito tempo, eu ouvia Deus me falando sobre missões, mas eu não queria ouvir, porque o desejo da minha mãe e do meu pai era que eu fizesse uma faculdade. Não estou dizendo que isso não é importante, mas que eu fizesse uma faculdade no tempo que eles queriam. E isso não era o que Deus tinha para mim naquele tempo. Então, eu tive que escolher entre seguir o que Deus estava me dizendo ou ouvir o que minha família estava me dizendo, porque é um peso muito grande que a família tem na vida de alguém. Então, quando toda a minha família olhou para mim e falou: você não vai fazer faculdade? Quando a minha prima, que já fez 3 faculdades, fala para mim: você vai ir para Jocum, você vai fazer o quê? Você vai viver de quê? E aí eu virei para ela e falei: meu pai vai pagar a conta. E ela: então tá bom. Se você está confiando, vai lá, mas isso não vai te dar futuro, não. E foi nesse momento que eu me achei como Abraão, tendo que confiar no que Deus me dizia, sem saber para onde eu estava indo. Porque eu não sabia para onde eu estava indo no contexto todo. Sabia que era uma base da Jocum, mas eu não sabia quem eu ia encontrar lá, eu não sabia com quem eu ia dividir quarto durante 3 meses, eu não sabia com quem eu ia dividir o banheiro durante 3 meses. Então, é muito bom ouvir Deus, mas é muito bom obedecer também. Porque a gente não vai buscando felicidade, mas a gente encontra. Porque é simples e é leve ter essa felicidade com Ele. Queria pedir para vocês abrirem
em Hebreus 9:22, por favor. Amém. Diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, Abraão foi, e quando chegou na hora dele, de fato, sacrificar o filho, Deus parou a mão de Abraão. Ele viu a intenção do coração de Abraão, mas quando Deus teve o seu filho na cruz, ele não parou a sua própria mão. Ele permitiu que Jesus fosse crucificado, porque era necessário que ele nos lavasse dos nossos pecados. E carregar essa mensagem é muito engraçado, porque a gente percebe que Jesus não renunciou apenas o que ele tinha. Ele estava no céu, ele tinha toda a glória, ele vivia com Deus. Ele não renunciou quem ele tinha, mas ele renunciou quem ele era. Porque eu fico imaginando, eu imagino muita coisa, mas eu fico imaginando que Jesus sentava com Deus para conversar sobre as coisas da vida deles, no caso. E deveria ser uma conversa muito interessante, porque é Deus. Mas ele renunciou isso. Ele renunciou estar com Deus todos os dias. Ele renunciou ser Deus. E ele veio aqui como homem. E ele se permitiu sofrer todas as coisas, sem nunca ter pecado. É muito engraçado porque a gente peca no automático. A queda fez isso com a gente. Eu olho para alguém na rua e tenho pensamentos ruins sobre a pessoa que eu nem conheço, julgando ela pela aparência ou afins, e eu estou pecando. Porque a queda fez isso comigo, a nossa natureza caída nos deu isso. E Jesus veio para tirar isso da gente. E quando ele veio tirar isso da gente, ele foi crucificado. A cruz foi um lugar de morte para ele. Mas a cruz foi um lugar de morte para nós também. Porque o que nós temos luz, nós temos responsabilidade sobre as coisas que sabemos. Então, se nós temos a Bíblia, nós temos conhecimento do Evangelho. Ou pelo menos é isso que Deus espera que nós façamos. Conheçamos a palavra que Ele nos deu. Então, nós temos responsabilidade sobre cada palavra que está aqui. Nós temos responsabilidade sobre os mandamentos que está aqui e não cumprimos. E a cruz veio para isso. Para quando eu pecar, olhando para alguém na rua e julgar ela, eu chegar na cruz de Jesus e falar: Deus, me perdoa, porque eu pequei hoje de novo. E amanhã de novo. Porque a nossa natureza é assim. E as nossas vontades também devem ser levadas para a cruz. A minha vontade de fazer faculdade assim que terminasse o ensino médio. A minha vontade de conhecer outros países. A minha vontade de muita coisa, e é muita minha vontade. E é justamente essa vontade que eu levo para a cruz todos os dias. Porque a cruz não foi um lugar de morte só para Jesus. Foi um lugar de morte para a minha natureza caída. Eu reconheço isso e eu vou lá todo dia pedir: Deus, me ajuda. Porque eu sozinho não consigo. Mas Ele me ajuda. E essa renúncia que nós devemos fazer todo dia. A renúncia de direitos. E direitos que nós achamos que temos. Porque quem somos nós para pedir algo a Deus? Ele nos dá isso. Quem somos nós para cobrar algo de Deus? Sabe, Ele é o Criador, Ele criou a gente. A gente não tinha nem direito de falar: Pai, eu quero isso, mas Ele nos dá isso, porque Ele é nosso Pai. Então, a renúncia, que era o foco que eu ia falar hoje, é colocar Deus em primeiro lugar. É entender que Ele está acima das minhas vontades. Ele está acima de eu querer entrar no quarto e apagar a luz quando eu quiser. Ele está acima de eu entrar no quarto e colocar música para arrumar o quarto. Porque a minha vontade é algo que eu gosto.
Mas eu renunciei isso e deixei tudo isso em Salvador, porque ele me pediu para vir. E algo muito interessante é que eu nem sabia que vocês iam homenagear as mães hoje. E o Dia das Mães foi muito bom, é muito bom, maravilhoso. Eu amo o Dia das Mães. Todos os Dias das Mães eu passava com minha mãe, a gente ia para casa da minha avó, depois ia para casa da outra avó. E a gente ficava assim, todas as mães juntas na casa da minha avó. Minha tia fazia um bolo grande, minha família ficava toda reunida e a gente homenageava as mães de noite. E esse Dia das Mães foi diferente. Esse Dia das Mães, eu mal consegui ligar para minha mãe por causa da internet. Esse Dia das Mães eu passei no quarto com as meninas da Jocum que estão aqui comigo. E a minha mãe virou para mim e falou: filha, eu estou com muita saudade de você, mas eu acredito no que você está fazendo. Desculpa. E foi algo muito difícil para mim, passar o Dia das Mães longe da minha mãe. Assim como eu sei que foram para as meninas também. Mas a gente renunciou isso, porque Deus nos pediu isso. E Ele pediu para a gente permanecer. Ele pediu para a gente continuar. E a vontade dele está acima da minha vontade de dar um abraço na minha mãe. Está acima da minha vontade de pedir para alguém entregar o meu presente para ela. E olhar para ela e abraçar. Porque por mais que eu sinta a saudade da minha mãe, as minhas emoções foram deixadas na cruz. As minhas emoções foram subjugadas à cruz de Cristo. Porque lá também houve morte para mim. Houve morte para a parte caída de mim. E existem razões para a gente renunciar. Existem razões, e a primeira delas que eu anotei aqui é o senhorio de Cristo. Em Mateus 10, 37, fala sobre amar pai ou mãe mais do que a Deus não é digno dele. E Deus é Deus. Amar pai e a mãe mais do que a Ele. É engraçado porque a gente nasce aqui na Terra. Então tudo que a gente vê são os nossos pais, assim que nascemos, e crescemos assim. Então, nós aprendemos a amar os nossos pais, é quase algo instintivo. Mas Deus fala que se amarmos mais a eles do que a Ele, não somos dignos dele. Isso é sobre renúncia também. Mas é sobre entender que as atitudes que o meu pai aqui na terra tomou comigo não são as atitudes que Deus tomou comigo. As atitudes que o meu pai fez, as coisas que o meu pai fez de sair de casa, de coisas do tipo, não foram as coisas que Deus fez comigo. Ele sempre esteve comigo. Amém? E deixar minha mãe foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Antes eu falava, né? Isso foi muito difícil para mim. Mas deixar minha mãe foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Mas foi muito bom. Não porque eu deixei ela, mas porque eu segui a voz de Deus. E hoje eu sei que eu estou exatamente onde eu deveria estar, com as pessoas que eu deveria estar, fazendo o que Ele me chamou para fazer. Então, é bom. É bom porque Ele é bom. E tudo que Ele cria é bom. Outra razão é analisar as prioridades de Deus. Em Mateus 6:21 fala sobre porque onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. É muita correria viver aqui na Terra. Às vezes eu fico conversando com Deus e eu fico, Deus, se você quiser me levar, a hora é agora, porque eu não aguento mais isso aqui. É muito louco. A gente está muito acostumado com a vida medíocre de a gente trabalha muito, aí a gente fica doente, aí a gente compra remédio com o dinheiro do trabalho, aí a gente fica bem, aí a gente trabalha de novo. E a gente trabalha tanto que a gente não tem tempo para ficar com a família. E esse tempo ainda é corrido. Eu fico, mas como assim? Aí ele fala uma vez que o que importa é onde está nosso coração e o que a gente faz com o nosso tempo. E eu pensei, caraca, quando eu estava no terceiro ano, ensino médio, eu queria muito me formar e fazer direito. Eu queria ser delegada federal.
nada a ver com o que eu estou fazendo agora. Ai, meu Deus. Mas eu queria muito isso, e tinha umas pessoas da minha turma no colégio que queriam outras coisas, e a gente conversava muito sobre faculdade. E sempre foi algo que Deus martelou muito na minha cabeça, e foi uma das coisas que eu não quis ouvir o que Ele dizia. Porque eu sabia que ia doer muito renunciar o instintivo. O negócio de delegado. Eu queria muito. E eu sabia que ali estava tomando meu coração, mas eu não queria renunciar, porque ia doer. Eu já tinha conversado com os meus pais sobre a faculdade. A minha mãe estava muito empolgada para ter uma delegada federal em casa. O meu pai estava super empolgado. Era engraçado, porque as pessoas passavam na rua, e meu pai é tipo vereador, quase todo mundo. Aí eles passavam na rua e ele falava, a pessoa falava, minha filha está fazendo isso. Aí ele virava, minha filha vai ser delegada federal. Uma vez eu estava do lado dele, e eu não tinha contado para ele ainda que eu não ia fazer mais, e aí eu estava assim, e ele falou. Aí a pessoa perguntou, você vai fazer qual faculdade? Em qual lugar? E eu, Deus proverá. Foi um momento muito... eu preciso falar com meu pai. E quando Deus me comunicou sobre não fazer faculdade, não foi sobre Ele não querer que eu me forme nunca, ou algo do tipo, foi sobre Ele dizer que Ele sabia que aquilo estava tomando meu coração. Eu queria muito fazer faculdade, eu queria muito ser delegado federal. Mas aquilo estava acima do que Ele queria para mim. Eu não li a Bíblia muito. Tipo assim, se eu tirasse 1h30 para ler a Bíblia, era muito. Eu podia tirar 1h30 para estudar. Eu li a Bíblia em 30 minutos. Mas e Ele sabia que aquilo tomava meu coração. E Ele pediu o meu tesouro, que era a faculdade. Eu terminei o ensino médio com 17, hoje eu tenho 19, e eu não fiz faculdade. Ainda. Né, Deus? Ainda. Mas foi porque Ele me disse que ainda não é o tempo. Se Ele me disse que não é o tempo, eu acredito no que Ele me disse, porque Ele sabe todas as coisas. E eu reconheço que eu ainda não tenho maturidade para fazer uma faculdade, porque eu sou falha o suficiente para entrar numa faculdade e permitir que ela tome um lugar no meu coração de novo. Então, eu entreguei o meu tesouro. Era na faculdade. Mas existem outros tesouros. Tem pessoas que amam a reputação. Tem pessoas que amam o cargo que tem em alguma igreja. Tem pessoas que amam coisas que tem em algum lugar. Isso também são tesouros. Cargo em igreja também são tesouros. Então, é muito sobre isso. E outra razão para renunciar é o evangelismo no mundo. Que é como eu já li em Mateus 28, 16. Ide por todo o mundo. Tem pessoas, eu conheço uma moça que ela é arquiteta e ela usa isso para glorificar o nome de Deus. Assim como eu conheço pessoas na política que usam aquilo para glorificar o nome de Deus. E nas áreas de influência da sociedade, nas formações delas. Mas ele me pediu para renunciar a tudo que eu tinha, o que eu achava que eu tinha, para ir. Hoje, eu digo a vocês que eu faço uma viagem que vai durar 2 meses, com um mochilão e uma mochilinha pequena e um saco de dormir do lado. Acho que só isso. Mas isso era algo que eu nunca imaginei. Não, eu tinha planos, eu queria muito viajar de mochilão, conhecer vários lugares. Até conversava isso com as amigas. Mas eram viagens esporádicas. Eu ia passar 10 dias e voltava para casa. Porque eu sabia que eu ia ter minha casa. Quando eu tive uma aula na Jocum sobre renúncia, a gente teve um momento de ouvir Deus sobre o que Ele queria que a gente renunciasse. E Ele me pediu as 2 coisas que eu tinha dito para mim mesma que eu nunca deixaria.
a minha casa e a minha família. E renunciar à família, acho que foi o mais pesado para mim. Porque a casa eu disse, eu renuncio. Aí eu parei para pensar que eu tinha renunciado. Não, eu falei, eu renuncio. Que é muito lindo falar as coisas para Deus. Depois que a gente percebe que falou, já foi. Eu falei, eu renuncio. E aí depois eu parei para pensar, eu renunciei minha cama, eu renunciei meu travesseiro, eu renunciei o meu guarda-roupa, sozinha. Eu renunciei as minhas prateleiras de livros. Eu deixei tudo em casa. E eu não tenho direito a mais nada disso, porque eu deixei lá. E eu deixei lá na cruz. E... ai, meu Deus. Mas quando ele me pediu para renunciar à família, foi a hora que eu parei, falei, mas isso vai doer muito. Eu não estou pronta para renunciar isso ainda. E aí ele me mostrou. Estava de olho fechado, ele me mostrou. A cruz estava de um lado, com sangue, e minha família estava de outro lado. Eu não tenho irmãos, então eu sou muito apegada aos meus primos pequenos. São 2, Melissa e Jean. E eles têm 8 anos. Desde que eles nasceram, eles são os meus irmãos, meu xodózinho. E aí eu sou muito apegada a eles e sempre estive com eles o tempo inteiro. E aí do outro lado ele me mostrava a minha família. Me mostrava minha avó, meu avô, meus primos pequenos. E aí ele estava no meio. E eu estava no meio com ele. E ele me disse, você precisa escolher. Porque você sabe que você não vai conseguir carregar tudo. E é verdade, eu não ia conseguir carregar minha família com o mochilão. Ia ser muito pesado. Mas naquele dia eu escolhi. Eu falei, eu não tenho direito nem de escolher. Você está me dando isso. E eu devolvo isso para você. E eu escolhi a cruz. Mas todo dia a cruz dói. Muito. A cruz dói porque os meus primos me ligam e mostram que arrancaram o dente. E eu não estava lá. E era algo que eu sempre estava. A cruz dói porque meu avô me liga e fala, como é que você está? Você está fazendo muita falta aqui na reunião de família. A cruz dói porque no Dia das Mães eles me ligaram e eu estava só por chamada de vídeo. Estava todo mundo lá. A cruz dói porque o nosso coração é apegado com as coisas daqui. E a gente acha que é só isso que vale a pena. Eu queria que vocês abrissem Apocalipse 7:9, por favor. Até perdi a página. Em Apocalipse 7:9 diz assim, depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E essa é a resposta do ID. A multidão que ninguém pode contar vai estar em pé diante do Cordeiro. Mas é muito importante a gente pensar no que a gente está fazendo com isso. Porque que fala nações, de todas as nações. E a gente cresce vendo que nações são lugares distantes. Muita gente tem essa visão. Vamos no continente asiático, vamos em outro país para atingir aquela nação. Mas nações pode ser as pessoas do seu trabalho. Nações pode ser a pessoa da sua faculdade. Nações são as pessoas que estão do seu lado e você não dá um bom dia. Você não pergunta como é que ela está. Em tempos de pandemia, o Brasil se igualou aos Estados Unidos em termos de suicídio. Por falta de mensagens perguntando como você está. E esses índices no Brasil me assustam muito porque, ao mesmo tempo que eles são muito altos, o número de cristãos cresce também. Então, a conta não está fechando. E
eu me coloco nessa conta não fechando também, porque eu creio que ainda estou deixando de fazer muita coisa. Mas é muito sobre amar o outro. E entender que aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que você olha assim e fala, Deus me mandou te amar. Ela merece o evangelho também. Ela merece ouvir sobre Jesus. Porque nós não tínhamos direito nenhum de ouvir sobre Jesus, nós não tínhamos direito nenhum dele, não tínhamos direito com ele. Mas ele nos deu. E somos filhos. Filhos que temos a ordenança de buscar os nossos irmãos, como o filho pródigo. Acho que nós não devemos ficar em casa esperando que ele volte. Nós devemos ir atrás. Porque isso apressa a vinda do Cordeiro. Os nossos irmãos sentados à mesa. A mesa, lugar de igualdade. A mesa, lugar de vulnerabilidade. Os nossos irmãos precisam estar lá conosco. E quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Eu estou aqui e minha mãe está doente em casa. Eu estou aqui e eu estou em paz. Ela me falou, estou doente, estou sentindo isso. Eu, tá bom, mãe, amém. Vai ficar bem. Um coração apertado que eu queria estar lá, cuidando dela. Minha família, quer dizer, uma parte da minha família, tem um pau em mim, mas você abandonou sua mãe em casa. Você largou ela lá. Você não está lá cuidando dela, ainda ela está doente. Mas eu estou em paz porque eu sei que Deus está cuidando dela. Eu sei que Deus cuida das minhas coisas. Eu sei que Deus está cuidando da saúde do meu pai. Eu sei que Deus está cuidando dos meus primos pequenos. Porque Ele cuida das minhas coisas enquanto eu vou. Eu estou aqui. Existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E quando ignoramos isso, nós estamos ignorando a voz de Deus. Aqui, eu até pensei que eu não veria isso aqui no Brasil, mas eu vi aqui perto, na cidade que a gente estava, em Linda Flor. O pastor que nos acompanhou durante esse tempo, o Zé Verde, falou: tem muitos lugares aqui no meio do mato que eu vou, que eu preciso ir. E ele é sozinho, para 2 ou 3 comunidades. Ele falou, eu não posso sair daqui. Porque tem lugares no meio do mato de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E essas pessoas precisam ouvir dele. Eu admiro esse pastor, de verdade. Porque eu não sei se eu estaria pronta para fazer o que ele faz. Eu não sei se eu estaria pronta para ir para um lugar que não tem sinal de internet, que não tem como me comunicar com muita gente, para que as pessoas escutem sobre Jesus, para que as pessoas escutem sobre a cruz, sobre a mensagem da cruz que nos alcançou, a mensagem que nos trouxe vida, a mensagem que nos trouxe liberdade. Existem pessoas aqui no Brasil, assim como existem lugares com muçulmanos em outros países. E a gente fica, meu Deus, eles precisam se converter ao evangelho. Eles são muito religiosos, eles são extremistas. Mas do teu lado, aqui no Rio Grande do Norte, existem lugares que tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. A gente está falando de Jesus ainda. Aquele que o cristianismo cresce no Brasil. Aquele que o Brasil teve o Descende, não sei se vocês ouviram, que encheram 3 estádios, um em Brasília e 2 em São Paulo. Eu estava lá, foi muito bom. Mas lá a gente falou de muita coisa, falou de povos não alcançados também. E eu pensei, nossa, essa é uma realidade de outros países, mas aqui no Brasil tem pessoas que nunca ouviram falar, nenhum Jesus te ama. A gente tornou essa frase muito comum. A gente pensa, isso não tem mais efeito. Mas existem pessoas que nunca ouviram falar dela. E é preciso estar disposto para falar essa frase. É preciso estar disposto porque isso coloca em jogo como essa pessoa vai me ver depois que eu falar isso. Eu não vou poder mais pecar depois que eu falar isso para a pessoa. E eu queria muito orar agora. Queria orar. Amém.
Deus, eu queria te pedir, queria te agradecer, Deus. Queria te agradecer porque você é bom. Queria te agradecer porque a gente não merece nada do que vivemos e você nos concedeu isso por graça. Queria te agradecer, Deus, e eu queria pedir que cada um possa ouvir o que o Senhor quer que essa pessoa renuncie. Pode não ser a casa, pode não ser a família, mas pode ser a cultura. Essa pessoa pode ir para outro lugar. Pode ser sonhos. Você pode querer dar outros sonhos para essas pessoas. Eu peço que essas pessoas possam ouvir a sua voz. Eu peço que essas pessoas possam ouvir a sua voz de forma simples e que essas pessoas estejam dispostas a obedecer. Eu peço por corações obedientes aqui hoje. Eu peço que o Senhor possa estar transformando vidas. E que, independente de tudo, essas pessoas venham entender sobre a mensagem da cruz. Sobre o que a cruz nos deu. E sobre como precisamos transmitir ela para os nossos irmãos. Amém, Deus. Amém. Natália. Irmãos, essa foi uma das ministrações mais poderosas que eu já escutei. Pregada com simplicidade. E nós vemos a essência de Jesus, né? Quero convidar a Natália, que ela vai também contar um testemunho. E depois nós estaremos encerrando. Eu quero chamar, aproveitando que vocês estão aqui, eu estava ali pensando, eu quero chamar essa semana que vocês estão aqui de Semana Missionária. Terça-feira aqui no culto de oração. Se vocês vão trazer também, eu nem combinei ainda com Bruna, cadê Bruna? Mas que seja dada a oportunidade para vocês também estarem pregando missões aqui. Tá certo? Vou pedir às meninas da mídia também que façam um cartaz de Semana Missionária, Ade Canaã, Massaranduba, e vamos fazer missões durante toda essa semana. Amém? Só da mãe da igreja com a paz do Senhor, amém? Eu estava ali e eu disse assim, será que eu ainda preciso testemunhar? Porque ela falou basicamente tudo que a gente vive, né? E para entender um pouco da minha história, eu vou resumir, também por conta do horário. Há muito tempo Deus tem me chamado para fazer missões, né? E eu sempre coloquei coisas à frente do que Ele tem me chamado. E eu sempre botava assim, eu vou trabalhar, vou conseguir dinheiro e vou fazer, né? O que eu queria, eu sempre tive a vontade de fazer a escola, né? Só que acontecia várias coisas que não dava. Desse várias coisas, eu estou há mais de 8 anos que eu não trabalho. E comecei a cuidar do meu avô, né? Ele tinha Alzheimer. Até ano passado eu estava cuidando dele, ele pegou Covid, ele já tinha Alzheimer. Em outubro Deus levou ele. Quando Deus levou, aí eu entendi. Chegou o meu tempo, né? E eu decidi fazer a Jocum sem nenhum centavo, sem nenhum tostão no bolso. E eu disse assim, não, vou fazer. Não sei como, mas eu vou. E Deus colocou pessoas para me ajudar. Deus colocou uma menina de Belém que faz ETED comigo e ela está em Fortaleza. Eu renunciei Fortaleza para poder vir para cá, né? E Deus usou muitas pessoas que eu nem conhecia para me abençoar, né? E uma coisa a nossa líder falou, conversei com a Bruna hoje, que como a gente estava falando sobre testemunha, falando sobre missões, que quando nosso pai chama, ele paga o rolê, né? Só que eu só fui entender isso na prática quando eu estava lá. Porque quando a gente está em casa, a gente sabe que tem mãe, tem irmão para abençoar, tem a família para ajudar, né? Mas quando a gente está fora de casa, a gente não tem noção disso. E eu fui, já sabia o país que eu ia, não era o Brasil,
eu ia para a Indonésia. Deus tinha me dado sonho. Deus tinha me dado todo como é que ia ser lá. E nisso, um tempo, Deus mandou a gente renunciar à primeira rota, né? E eu amei. Eu, sem questionar, fui. E eu também já estava assim, com que dinheiro eu vou para a Indonésia, né? E o meu prático, o meu teórico, na verdade, já estava quase todo pago. Só faltava R$800, porque eu tive que pegar para comprar algumas coisas que eu estava precisando levar. E o dinheiro que eu recebia, eu ia pagando. Eu ia pagando, Deus usava de pessoas mesmo lá dentro para me abençoar com alguma comida ou alguma coisa de roupa que eu precisava, porque diferente de você morar em Fortaleza, como aqui, é quente. Lá é frio, muito frio, né? E Deus abençoou pessoas para me abençoar também com roupa. E nesse período, eu aprendi muito, até o finalzinho assim, do nosso teórico, a ser realmente dependente de Deus. A gente abre a boca e diz assim, eu sou dependente de Deus, eu confio em Deus. Mas mentira, a gente não confia e não depende de Deus. A gente só aprende quando a gente vê a real situação que nós passamos. Eu, no meu caso, assim, no último dia de aula, a gente estava passando assim. Tinha 4 pessoas desse grupo aqui que não tinham passagem. As outras tinham comprado já. E tinha gente que estava querendo desistir e fazer prático na outra ETED que já vai começar agora, né? E eu lá, firme, eu disse assim, não, Deus chamou, Deus vai pagar. E eu na minha mente, Deus chamou, Deus vai pagar. E só que eu estava querendo ser forte e passar a ser fortaleza para outras pessoas, né? E Deus confirmava, né? Outras pessoas falavam para mim, confia, Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus usou uma pessoa que me acompanha lá para me dar uma palavra, que às vezes a gente é que nem Tomé. A gente precisa ver para crer, sabe? Então eu estava dessa forma. No outro dia, tivemos uma despedida, num teórico. Fizeram festa da generosidade. Deus usou pessoas da ETED, da minha ETED, para nos abençoar. Não só a mim, não só nós 4 daqui, mas como pessoas que iam para o México. Pessoas que iam para outro país, Deus abençoou. E usou dessas pessoas. Eu ganhei R$1.800, a minha passagem era 1.556, se eu não me engano. O que sobrou, eu comprei minha passagem na mesma hora, mas o que restou, eu dei para outra pessoa. Entendeu? Às vezes as pessoas acham que missionário é só o dinheiro, é um propósito. A gente vive um propósito de Deus, a gente vive um chamado de Deus a ouvir a palavra de Deus, a ouvir que pessoas não conhecem e nem sabem. Eu estava ali, assim, na hora do louvor, e estava queimando no meu coração, dizer assim, desperta, igreja. Deus está à porta. Nós estamos vendo guerra em Israel. Deus está à porta. O que vocês estão esperando para seus filhos, ou vocês mesmos, dar uma palavra para um irmão do seu lado, que às vezes precisa só de uma oração, ou uma pergunta, como você está? Porque a gente passou por outra cidade aqui e eu vi isso. Às vezes as pessoas só precisam de oi, tudo bom? Ou como você está? Ou só orar, você precisa de uma oração? O evangelho de Deus não é como é que eu posso dizer? De ser general, de ser aquela coisa militante, não é. Você pode pregar a Deus contando uma piada, ou brincando. Deus é simples. Você não precisa ser uma coisa grande demais e dificultar. Eu aprendi nesse tempo que o evangelismo não precisa ser aquela coisa metódica de isso e aquilo, isso. Não. Você começa o evangelismo só conversando com a pessoa. A pessoa vê, como é que eu posso dizer? Seu testemunho de vida. Nas suas atitudes, a pessoa já entende. Então, eu quero dizer, desperta, igreja. Por que está dormindo ainda? Deus já está à porta, né? E eu me arrependo de não ter vindo antes, mas eu digo assim, não era o tempo lá, é o tempo hoje, né? E se tivesse sido lá, não tinha aprendido tanto que eu estou aprendendo hoje. Conhecido pessoas, ver testemunho de pastor que é um só, que acompanha 3 comunidades. Para tudo é ele. Então, tipo assim, o que nós estamos esperando? Por que a igreja está só sentada?
Muitas igrejas precisam de se despertar para apoiar outros missionários. Você que tem chamado de pastor, tem chamado de evangelismo, desperta, Deus está bem aí. Muitas pessoas precisam de você. A sua família precisa. O nosso primeiro ministério é dentro de casa. Como é que a gente não evangeliza dentro de casa para depois ir para fora? Então é dentro de casa que a gente começa. E eu quero que vocês entendam que a missão não é meu testemunho, porque tem muita coisa ainda assim. Eu acredito que vai dar tempo de sentar e conversar direitinho com vocês, porque eu estou resumindo pelas horas. Mas é entender, é a renúncia, é a obediência, é ser totalmente dependente de Deus. A gente viu o Dia das Mães aqui falando e tudo, e quando a irmã falou assim, você não é como todos, você é a única. Minha mãe falou muito isso para mim. E ver que valeu a pena ser obediente a ela. Eu tenho uma irmã de 12 anos que diz assim, tu é muito besta. Se fosse eu, já tinha feito as coisas. Eu tenho 30 anos, não ia dizer, tá? Eu tenho 30 anos e até hoje eu obedeço minha mãe. Porque, independente de eu estar em outro estado, minha mãe está lá, a voz dela é que vale mais do que qualquer outra coisa. Então, se ela diz assim, como eu não ia para não deu para mim ir para a Indonésia, e surgiu outra rota, eu nem disse assim, mãe, tem outra rota internacional. Eu disse assim, não vá. Eu nem disse que ia. Ela já foi dizendo assim, não vai. Eu, tá bom, mãe, não vou. Mas se fosse outro sim, já diria assim, mãe, mas Deus está me chamando, não sei o quê. Mas Deus nem me chamou para mim para fora de novo. Então, se ela falou que não era, descansa. Então, eu sou muito grata, assim, de ver que Deus colocou a mãe, como é que um amigo estava conversando com meu amigo, ele disse assim, que o amor de mãe é semelhante ao amor de Deus, pelo cuidado. Então, filhos, honre suas mães. Viu? A gente não pôde passar o Dia das Mães com a nossa, mas a gente ligou, não deu para ligar, falar com elas. Mas vale a pena renunciar e viver a vontade de Deus. Eu agradeço, amém. Amém. Irmãos, muito bom ouvir os testemunhos, a mensagem. Durante a semana estaremos aqui. Venham terça-feira, irmãos, culto de oração. Amém? Todos estão convocados para estar terça-feira aqui. E sábado estaremos aqui novamente. Tá certo? Outro aviso é que os cultos, aos domingos, o decreto já liberou. Mas eu estou escutando tanta gente dizendo que no sábado está muito bom. Que no domingo ficaria para... Mas tem pessoas que acham que... Bom, nós queremos depois conversar com todos vocês, a partir do próximo mês, o que é que nós iremos fazer. Sábado ou domingo, tá certo? Eu acredito que nós vamos terminar esse mês fazendo culto nos sábados, e depois estaremos conversando se nós continuaremos no sábado ou domingo, tá certo? O importante é que nós estejamos aqui. Que Deus abençoe. Nós vamos ficar de pé para fazer uma oração. Depois dessa oração, os irmãos ainda não saiam, porque não é que vai ter lanche, é que os irmãos nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Certo? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, querido e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel, misericordioso. E é este evangelho que nós temos que pregar. Que o Teu fardo é leve, Senhor. Que o que Tu pede para nós temos condições de fazer. Que nós devemos amar mais as pessoas, respeitar mais, dar mais a oportunidade ao outro do que a nós, assim como Tua palavra nos ensina, Pai. A Tua palavra nos diz que nós temos que pensar primeiramente nas pessoas, depois em nós.
E eu te agradeço porque esta semana o Senhor irá falar muito conosco. Nós iremos ver exemplos. Nós estamos nos tempos finais. E nós estamos contando os dias, os momentos de estar contigo, Pai. O que o mundo está nos revelando, está acontecendo no mundo, é a revelação da Tua palavra. Que nós possamos alcançar mais e mais pessoas, porque nós queremos que eles estejam conosco aí no reino, Pai. Contigo, Senhor. Nós te pedimos uma semana abençoada, uma semana transbordante de alegria. Nos ajuda, Senhor, a aumentar mais a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a crer mais, a ter uma visão ampliada, Senhor, do Teu reino e dar as costas para as dificuldades e saber que o Senhor tem nos sustentado e o Senhor irá nos sustentar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica aí mais um pouco, nós vamos louvar o Senhor. E depois eu te mostrar o Senhor. Cristo move as montanhas.